de onde vai chegar. Nós chamamos isso de ampliação do campo de visão. Identificar, porque hoje também muitos dos assaltantes não tem cara de assaltante, aquela cara de assaltante que a gente acha que muita gente acha que deveria ter, que é lugar comum, né? Mas a questão é a seguinte, para toda ação de delinquência é necessário um deslocamento do delinquente até a pessoa atacada, certo? Certo. Se eu não estou atento, eu não vou observar o deslocamento, seja de pessoas que eu identifique como pessoas que me tragam risco ou não. Se eu estou atento, eu consigo observar todo o deslocamento que venha a meu encontro. Eu defendo o seguinte, e defendo em cima de dados que nós estudamos, que o latrocínio, a grande maioria do latrocínio, o roubo seguido de morte, ele se dá acidentalmente e não intencionalmente. Acidentalmente por quê? Porque a vítima, quando é atacada, e nós falamos que o delinquente ele age sobre o efeito surpresa, a vítima, quando é atacada, ela tem uma ação chamada reflexo medular. E este reflexo, ele não é... Nós, depois da pessoa sofrer um latrocínio, sempre a sociedade questiona por que a pessoa reagiu. Normalmente ela não reagiu. A reação, ela pressupõe que tu entendas a ação e tome uma reação. Ela tem um reflexo que ele é incondicional. Ele é um movimento que o meu reflexo, ele gera um reflexo no agente, que normalmente está com a arma engatilhada e dedo no gatilho. Mas muitas vezes até é de proteção, porque está com um filho dentro do carro, está com uma criança dentro do carro, muitas vezes o homem com a esposa. O reflexo independe disso, porque o reflexo ele é uma ação que ela é gerada involuntariamente, né, num momento de susto. Independente se eu estou com família, se eu não estou, se eu tenho uma ação depois disso, aí passa a ser a reação. E eu defendo o seguinte, se eu estou atento e eu observo que alguém está se aproximando e eu identifico que eu vou ser assaltado, o meu organismo e o meu raciocínio, eles já me permitem uma reação mais calculada. Se eu sou pego de surpresa e não estou esperando que ninguém me ataque, o meu nível de adrenalina ele sobe numa velocidade tão elevada que a partir daí a minha reação vai ser completamente distinta do que se eu estivesse esperando aquela ação. Então o meu nível de risco de vida, ele aumenta só por eu não estar atento. E as pessoas sempre me comentam, Calef, mas eu ando sempre ligado. Mas naquele momento que eu fui assaltado, eu estava falando no telefone celular. Naquele momento eu estava ouvindo o Walkman e não observei que a pessoa estava chegando. Naquele momento eu estava prestando atenção ao espelho e não vi que a pessoa estava chegando. Então eu estou sempre atento, porém no momento que eu fui atacado eu não estava. Então não estava. Então eu não estava atento. Né? Então isso demonstra que efetivamente a atenção, ela por natureza, ela reduz o risco e ela de assaltos. No caso de estar num carro, ela tem que ser sempre redobrada quando está chegando ou saindo de um lugar. Exatamente. Quando está com o carro, claro, vai parando porque vai ser... Existe uma estatística que acima de 80% dos episódios de roubo a carro, eles se dão no momento da entrada e no momento da saída do veículo. Ou seja, quando eu estou estacionando ou quando eu vou buscar o meu carro que está estacionado. Se eu redobrar a minha atenção nesses dois momentos, eu por natureza já estou diminuindo muito o risco de ter o meu carro roubado. Né? E uma das coisas que eu defendo é, as pessoas hoje buscam andar com um carro blindado, porque entendem que é uma ferramenta de segurança. E eu não discordo. Porém, elas não buscam procedimentos de entrada e saída de carro, que efetivamente é quando elas correm o risco. Então, o grande investimento financeiro delas está no momento que elas estão com o carro em trânsito. Porém, quando o carro está parado e elas estão entrando ou saindo, elas não têm esse nível de... Tem alguma dica maior, assim, observação geral. E com as pessoas de dentro do carro, como a Gia, assim? Bom, primeiro vamos falar da observação geral. O que eu observo? Né? Vamos dar para falar de outras coisas também. Eu observo rapidamente, se tem motos se aproximando, normalmente um roubo de carro está associado à moto. Se a moto está tripulada por duas pessoas, o que acontece? Tem a moto, eu não vou entrar no carro? Não, eu vou entrar. Porém, eu ponho a minha atenção naquele ambiente, naquela moto, naquela pessoa. Mas não é aconselhável seguir adiante, não fazer, não... Aconselhável é no momento que eu identifico que aquela moto ela passa a ser suspeita. Aí eu não me dirijo ao meu carro.
Como no nosso cotidiano eu vou cruzar por 2, 3, 4, 5 motos, se eu não for ao meu carro, eu acabo entrando em paranoia. Aí eu entendo que efetivamente a gente está entrando numa paranoia. Porém, se eu identifico que aquela moto, ela não é um fator de risco, porque ela não está dentro desse perfil com 2 pessoas e não está se aproximando, mas eu mesmo assim eu mantenho a atenção àquele risco que eu identifiquei. Seja a moto, seja uma pessoa caminhando, se aproximando, sejam 2 homens caminhando em conjunto. Então, eu observo esse ambiente para poder entender o que pode me trazer risco. E a partir daí eu ponho atenção naquele risco que eu observo. Saída de banco a pé. Saída de banco a pé. Existe um relato muito interessante do delinquente que ele diz que ele não assalta pessoas com óculos escuros. Por quê? Porque ele não sabe para onde a pessoa está vendo. Ele não sabe para onde a pessoa está olhando. Se ele não sabe, é por quê? Porque ele não vai ter o fator surpresa. Uma boa ferramenta para saída de bancos é sair com óculos escuros. Segundo, manusear o que tiver para manusear dentro do banco. Nós temos muitos relatos e filmagens de pessoas que elas saem do banco, manuseando carteira, guardando dinheiro na carteira, guardando dinheiro na bolsa, mexendo na bolsa. Todo o manuseio que tem que se dar, ele tem que se dar dentro do banco. No momento da saída, eu tenho que estar atento às questões. E normalmente eles vêm, o delinquente, ele vem assim de trás ou pode vir de frente também? Normalmente ele vem de trás. Por quê? Porque ele está pegando a pessoa desprevenida. Se ele vem de frente, ele está identificando essa ação. Né? É mais perceptível para quem vai ser atacado. Então, normalmente, essa ação ela se dá por trás ou pelas laterais. Pelas laterais, então é isso que temos que cuidar. Exato. E quando eu estou saindo desatento, eu facilito essa ação. Né? Não, porque uma amiga estava saindo do banco, só para comentar assim rápido, e ela disse que desconfiou de uma pessoa que vinha muito rápido na direção dela. E aí ela usou uma coisa que ela disse que aprendeu no exterior, e assim, quando ela estava perto, ela fez que cumprimentou alguém imaginário, assim, oi, fulano. E essa pessoa olhou para trás e no que olhou, ela atravessou a rua. Mas ela se sentiu amedrontada. Ela não sabe se realmente ia ser atacada ou não, mas é uma defesa. Nós temos um detalhe. Sempre que nós tratamos de prevenção, nós nunca vamos saber se nós íamos ser atacados ou não. O detalhe está, compensa eu correr o risco ou não? O que ela fez? Ela cumprimentou alguém imaginário. Tecnicamente falando, ela inverteu o fator surpresa. Se o delinquente se fosse um delinquente e viesse atacá-la, ele vinha preparado para surpreender ela. E ele foi surpreendido. Ela inverteu o fator surpresa. E ele não fez ação, por quê? Porque ele perdeu o controle da ação. Então, essa é uma estratégia muito interessante. A estratégia de surpreender, de cumprimentar, de fazer uma ação, ela surpreende o agente. Porque ele não espera aquela ação. Sim, eu não estou sozinho aqui. Exatamente. E outra coisa, ele está planejado, ele vem com um foco, ele vem com um objetivo. Eu mudei o foco dele. Eu mudei a atenção dele nesse momento. Ele não vai agir por quê? Porque eu quebrei o efeito surpresa que eles estavam utilizando contra mim, foi utilizado contra ele. Agora, Calef, depois, se a pessoa já foi, aí ele já teve uma ação, aí não dá para fazer nada, né? Não. Porque assim, nem dizer que tem outra pessoa por perto, porque aí eu acho que, não sei. Efetivamente. Como é que tem que fazer? Existem 2 linhas hoje. Uma linha mais policial, ela defende que efetivamente a cultura do não reagir pode estar aumentando a criminalidade. Porém, a minha linha de raciocínio é que se a pessoa foi atacada, por mais técnica que se tenha, seja de defesa pessoal, seja de tiro, seja do que quer que seja, não compensa o risco de uma reação. A reação nesse momento, o delinquente ele está com controle da situação. Qualquer reação, qualquer movimento brusco, qualquer ação feita nesse momento pode gerar uma ação de disparo, pode gerar uma até de pessoas em volta.